Então, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos lá, porque eu tô com a sensação de que eu já vi isso antes. Eu assisti Pobres Criaturas, produção de comédia com fantasia do mesmo diretor de A Favorita, A Lagosta e um dos meus filmes preferidos, O Sacrifício do Cervo Sagrado. O que será que isso diz sobre a minha personalidade? Tenso. E vou te falar que eu saí da sessão de cinema com a sensação de que eu tinha acabado de reassistir Barbie. Mas calma que eu vou me explicar. Lembrando sempre que aqui é a minha opinião, que eu vou dar ela sem frescura e sem spoiler, ok? Se você gostou do filme, concorda comigo ou não concorda, deixe aí nos comentários. Mas antes disso, deixa eu passar rapidamente pela sinopse do filme. Nele nos acompanhamos a Bella, uma jovem mulher que... como é que eu posso explicar para não dar spoiler? E a sua descoberta do mundo, sua grande aventura pelo mundo, conhecendo os prazeres mais plurais possíveis e se reconhecendo e evoluindo como pessoa. Eu vou dizer só isso, porque eu não assisti o trailer, eu sabia mais ou menos qual era a história, não assisti o trailer antes de ir pra sessão e eu acho que uma das coisas legais desse filme é você conhecer a história assim de forma mais, como eu posso dizer, virgem. Então vamos à minha opinião, e ela é essa. Eu realmente saí do cinema com a sensação de que eu tinha acabado de reassistir Barbie, só que num outro pacote. Um outro figurino, com outros cenários, outra entrega. E você pode até achar que eu tô louco, mas se você olhar bem analiticamente para os dois filmes, a história e a narrativa abordam basicamente os mesmos temas. A única diferença é que em Barbie a gente não tem genitálias. Aqui a gente tem bastante genitálias, bastante peitinho da Emma Stone e muito sexo. A grande diferença entre os dois filmes é essa. Aqui a gente tem realmente uma exploração muito mais sobre a vida sexual da protagonista. De resto, basicamente os mesmos temas tratados em Barbie são tratados aqui, só que com uma roupagem diferente. E quando eu digo uma roupagem diferente é figurinos extremamente maravilhosos, cenários muito interessantes, muito bem trabalhados. Eu adorei muito que ele trouxe essa coisa meio antiga, mas um moderno antigo, tem elementos futuristas, mas um elemento futurista meio old school, muito, muito bonito. E apesar de apreciar muito essa questão da arte, da cenografia, o fato de isso deixar tudo muito mais interessante, eu também fiquei com a percepção de que esse recurso foi utilizado para esconder o roteiro, que é meio padrãozinho. O roteiro não se aprofunda muito nos temas abordados, ficando só realmente naquela coisa da sátira, da paródia, da brincadeira. Acho que faltou ali algum elemento que se aprofundasse um pouquinho mais, em que a piada tivesse um gostinho amargo depois que ela foi feita. E não foi esse o caso aqui. Eu me diverti? Me diverti. Mas confesso que não fiquei tão pensativo quanto Barbie me deixou no final. Ainda comparando as duas produções, eu vou te dizer que na parte da direção eu também vou dar alguns pontinhos a mais para Barbie. Acho que aqui o diretor não foi tão, como posso dizer, inovador ou interessante quanto nas suas outras produções. Na verdade, os recursos utilizados aqui me pareceram até bem mais simples, mas também entendo que funcionam para a narrativa que ele estava criando. Porém, para mim, algumas escolhas do diretor acabaram atrapalhando mais a história e o seu movimento do que ajudando a contá-la. Acho que às vezes quando tu quer dar significado demais para uma cena e por isso cria elementos e coloca elementos demais ou tenta criar alguma coisa subliminar, acho que isso mais deixa com ruído do que tenta trazer algum sentimento ou trazer alguma nova percepção para aquilo. Não que a direção seja ruim, mas se eu for comparar com outras produções do diretor, eu consigo perceber que nelas existem coisas mais interessantes do que aqui. Uma das coisas que eu achei muito básica é a questão do filme começar em preto e branco e depois, quando a Bella começa a descobrir o mundo, ele ficar colorido. Eu acho isso tão simples, mas é minha opinião. E eu vou ter que comparar o filme mais uma vez. Esse vídeo tá virando basicamente um comparativo de produções. Dá pra entender por que a Emma Stone foi indicada ao Oscar e a Margot Robbie não. Porque talvez, na visão da academia, uma atriz que faz cenas de sexo e nudez talvez mereça uma posição na categoria de melhor atriz, mesmo interpretando um personagem muito semelhante a de uma boneca. E eu vou te falar que eu não tenho nada contra a atuação da Emma Stone. Eu tô muito me contradizendo nesse vídeo, mas tudo bem. Eu acho que ela tá muito bem na produção, acho que ela entrega bastante. Porém, contudo, todavia, uma outra atriz aparece no filme numa situação muito similar à da personagem principal. E eu fiquei muito mais interessado em ver aquela outra atriz fazendo o personagem principal do que a Emma Stone. E aí é um problema, né? Mas eu entendo que a outra atriz não tem um apelo comercial tão grande quanto a Emma tem. Mas realmente fiquei mais interessado em ver como a outra atriz faria esse personagem. Acho que ela faria muito melhor.
E se em Barbie nós temos um Ken, aqui a gente tem o Mark Ruffalo, que é um deleite. Eu acho que ele entrega as melhores cenas do filme e ele consegue fazer um contraponto muito interessante para Emma Stone. Ele consegue entregar um personagem ao mesmo tempo cômico e muito real. Com certeza você deve conhecer alguns outros homens muito similares a ele por aí. Além de tudo isso, nós temos o William Dafoe, que dispensa qualquer tipo de comentário. É simplesmente maravilhoso esse homem, então nem tenho o que dizer. Ele só está maravilhoso aqui também. Por fim, o que eu tenho pra dizer é que não é que eu não tenha gostado de Pobres Criaturas. Eu achei o filme levemente interessante, achei ele divertido, achei ele visualmente muito bonito. A história, né, é leve, é engraçada, apesar de abordar alguns tópicos mais sérios. Só que confesso que eu achei ele muito longo. Chegou um ponto que eu já não tava mais rindo das piadas. A narrativa faz uma coisa que eu odeio, assim. Quando acontece o plot twist e você descobre uma informação sobre o personagem principal e dá a entender, o roteiro dá a entender que você vai descobrir o que aconteceu, o que levou aquele personagem a estar ali. E o filme não responde isso. E isso me deixou extremamente irritado. Pra mim foram os 20 minutos de filme que poderia não ter existido, né? E a gente poderia ter acabado 20 minutos antes e a produção não teria sido tão cansativa pra mim. Porém, quando a produção acabou efetivamente, eu não tirei da cabeça de que eu tinha acabado de assistir uma versão cult de Barbie. Por esses motivos, eu vou te dizer que apesar de ter gostado e ter me divertido, eu vou ter que dar para Pobres Criaturas 3 alinhenzinhos. Acho que é uma nota justa no meu ponto de vista. Não amei o filme, mas também não desgostei ele completamente. E eu vou trazer uma opinião polêmica. Eu não sou um grande fã de Barbie. Eu acho que Barbie tem os seus grandes méritos, e um deles é a América Ferreira, mas entendo a importância do filme. Já Pobres Criaturas, eu não consigo ver essa importância. Acho que mediaticamente Barbie impactou muito mais, trouxe muito mais relevância, trouxe muito mais comentários sobre os temas abordados no filme. Pobres Criaturas é um filme bonito pra gente inteligente ver. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você? Já assistiu Pobres Criaturas? Deixe aí nos comentários o que você achou. Concorda comigo? Vai dizer que eu não deixei você com a pulguinha atrás da orelha, que essa é uma versão de Barbie. Eu vou ficando por aqui, esse é o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo. Tchau!